Você assistiu ao vídeo A Pegada, acredito. Se não assistiu, seria bom você assistir, porque ali eu explico como se segura a raquete, tá? Como é a pegada, não as empunhaduras. As empunhaduras nós vamos ver agora. Então, só para dar uma recapituladinha, então a pegada é na diagonal da raquete, tá? É uma linha que vai desde esse gordinho aqui da mão até esse ossinho do dedo indicador. Esse ossinho do dedo indicador, aqui fica mais fácil de vocês verem, ele é que vai determinar as empunhaduras. É ele nos diferentes pontos de contato da raquete, é que vai determinar as empunhaduras, tá? Então a pegada é aqui na diagonal da mão. Então nós vamos começar de cima para baixo. Eu fiz umas linhas aqui na raquete, que fica mais fácil para você visualizar. E esses selinhos aqui são os pontos de contato desse ossinho, que eu vou começar agora explicando pelo Eastern de backhand. Eastern de backhand só é usado para os backhands com uma mão, tá? Então é esse ossinho nesse selinho aqui, nessa bolinha. Então é aqui, ó, tá? A mão na diagonal, então seria essa pegada. Então é a palma da mão em cima da raquete, é onde a raquete fica retinha com o braço estendido. Então essa empunhadura chama-se Eastern de backhand. Descendo um pouquinho, nós vamos para essa linha abaixo dessa face aqui que fica na diagonal. Essa é a face de cima, essa diagonal. Essa empunhadura ela fica na linha, então é esse ossinho nessa linha da raquete. Essa empunhadura se chama continental. A empunhadura continental ela é usada para saque, para voleios e para smashes e também para os slices. Tá? É uma empunhadura bem versátil. Para fundo de quadra, nas batidas com topspin, ela não é usada mais, era usada antigamente. Então essa é a continental, é onde está o Czinho aqui, tá? É a continental, certo? Então existem vários mitos aí que você pode segurar a raquete como se estivesse cumprimentando alguém, que você vai cair na continental. Tá? Mas para ficar bem preciso, então é nesta linha. Descendo um pouquinho da raquete, nós vamos para a empunhadura de Eastern de forehand. Então é a palma da mão atrás da raquete. Tá? Você coloca a palma da mão atrás da raquete. Tá? É isso aqui, ó. Tá? É esse ossinho nesse selinho. Eu coloquei o selinho mais para frente para não ficar muito amontoado aqui, para você ter mais visualização. Mas é esse ossinho, tá? Esse selinho tinha que estar aqui, teria que estar aqui, tá? Então essa é a empunhadura Eastern de forehand. Essa empunhadura é usada somente para forehand. Se você é iniciante, o seu professor te ensinou a volear e a sacar com essa empunhadura, normal, tudo bem. É apenas o começo, depois ele vai te ensinar as empunhaduras definitivas, tá? Como nós vimos o continental, que é para saque, smash, voleios e slices. Então aí você já vai para a empunhadura definitiva. A fim de facilitar um pouquinho, porque a raquete fica mais reta, então é comum alguns professores ensinarem o saque e o voleio também com a Eastern de forehand, além do forehand. Descendo um pouquinho, nós vamos só pular essa daqui agora, nós vamos para de baixo. Depois dessa eu volto para essa. Essa de baixo da raquete, que ela fica aqui, é uma empunhadura que poucos jogadores utilizam hoje, que ela chama Western. Então ela é muito fechada, então a raquete fica virada para baixo. Por que ela não é mais utilizada hoje?
porque é uma empunhadura que gera muito topspin e pouca potência na bola, pouca velocidade. O movimento sai muito para cima, porque a raquete fica muito deitada. É uma empunhadura que se usava na era de Borg, na época de bastante topspin, né? Hoje em dia já não se usa muito mais. Um ou outro jogador que usa. Subindo um pouquinho agora, voltando, essa empunhadura, nessa face de baixo, na face de baixo da Eastern, que nós vimos agora há pouco, a gente desce uma, ela se chama semi-western, que não é western, é menos que western. Então, nós chamamos de semi-western. Então, é quase uma western. Essa é a empunhadura mais utilizada hoje por todos os jogadores, porque é uma empunhadura que é um misto de velocidade e topspin, que é o estilo moderno. Então ela proporciona tanto velocidade quanto topspin. Ok? Então a western já não é mais utilizada, a semi-western só serve para forehand e a eastern de backhand também só serve para backhand com uma mão. As empunhaduras então para se jogar com uma mão são essas. Para se jogar o backhand com as duas mãos, qual seria a empunhadura? Tem professores e coaches que ensinam que você segura a continental com essa mão. Eu não coloquei o selinho aqui, mas a continental é nessa diagonal. Então seria essa diagonal aqui, ó, tá? Então você coloca esse ossinho aqui com a sua mão oposta principal e a mão principal. Alguns técnicos e professores, como eu falei agora há pouquinho, ensinam a continental e alguns professores ensinam a eastern de esquerda, como se fosse bater com uma mão só. Coloca as duas aqui e você vai bater. Ou a continental. Na continental, ela exige uma torção de punho aqui, porque a raquete está virada para cima. Se você deixar retinho, ela vai estar virada para cima. Então, ela exige que você dê uma torcidinha no punho. Uma torcidinha não, uma torcidona, né? Para que você alcance a posição reta ou virada para baixo. Quanto mais topspin, mais virada para baixo você precisa manter a raquete, senão a bola sobe. Tá? Então, tanto uma como a outra são utilizadas. E esta daqui, alguns coaches também ensinam a eastern de forehand, que seria nessa face de trás. Então, seria ou aqui ou aqui. Elas são variadas, de coach, professor para professor, eles ensinam diferente. Eu vou fazer só do outro lado para ficar mais fácil. Então a posição da mão oposta é na continental ou no eastern de forehand, ok? E a mão principal seria no continental ou no eastern de backhand. Tá? Aí você escolhe, aí se você não tem professor ou coach, vê a que você mais se adapta. Na minha opinião, as duas que proporcionam mais firmeza, mais segurança e versatilidade nos golpes, com menos risco de contusão, seria, isso na minha opinião, com a mão principal, a eastern de backhand, tá? Que foi a primeira que nós vimos, é a palma da mão em cima, e com a outra mão, eu vou virar aqui, o eastern de forehand, que é onde a palma da mão vai empurrar a raquete, tá? Então essas são as principais empunhadoras para o backhand com as duas mãos. São as que eu prefiro, ok?